Olá, meus vintages! Eu sou Karine Cerqueira, jornalista, coach e host deste podcast. Estamos aqui de novo para falar dessa vida no isenta, de amores, sabores, processos, planejamentos e tudo de melhor que esta fase pode nos oferecer. E sempre reformulando o nosso caminho para conseguir chegar numa versão mais elaborada da gente mesmo, mais consciente com os nossos passos, mais, olhando para dentro, para os nossos propósitos, mais respondendo, estou realizada nesse momento? Porque quando a gente entra no isenta, a gente vem se perguntando várias questões como essas. E hoje a gente está aqui com a maravilhosa, linda, empoderada, nutricionista e especialista em nutrição esportiva, em dieta anti-inflamatória, em lipedema e agora em hipnose, em transtornos alimentares. Doutora Adriana Caiafa, seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, é um prazer estar de novo com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite e é sempre uma alegria trazer mais informação aqui para as mulheres que estão na nossa faixa de idade. Sim, essa faixa de idade que a gente, quando chegou aqui, hoje em dia o pessoal tem muito acesso pela internet de como será, Mas nós, dos 45 aos 55, hoje somos as grandes desbravadoras aí de uma nova legião de entas, Que é jovial, que é saudável e que está antenado com tudo que a gente tem de possibilidade, Exatamente, que bom, né? Cada dia mais preocupadas com a saúde, com a beleza, com o bem-estar, em todos os aspectos. Isso é muito bacana. Doutora Adriana, fala pra gente assim, essa questão dos transtornos alimentares em relação ao ENTA, Hoje em dia, no seu consultório, você vê muito isso, assim, 40, 50, 60, ainda são faixas etárias que sofrem com transtornos alimentares? Sim, são sim, tá? Na verdade, o transtorno alimentar, ele pode ser desencadeado, ou ele pode aparecer, na verdade, na vida da gente em qualquer fase da vida. Mas por que eu acho que a mulher que entra nessa fase, dos 45, 55 anos, ela está hoje mais preocupada com a saúde dela. Por quê? Porque é uma mulher que já trabalhou, que é uma mulher que já cuidou dos filhos, da família, do marido, enfim. E ela tem mais tempo para ela. Então agora ela acaba voltando o olhar para ela, justamente para se cuidar. E aí ela acaba identificando esse transtorno alimentar. Por quê? Porque ela vê que ela já seguiu várias dietas, já buscou vários nutricionistas, médicos, já fez dietas diferentes, já usou medicamentos diferentes e não conseguiu sucesso nessa dieta. Então a gente consegue observar que, na verdade, o insucesso nos tratamentos foi por conta de um transtorno alimentar que ela adquiriu por conta de algum evento na vida dela. Gente, eu quero dizer que eu tô seguindo a dieta da doutora Adriana, tá? A dieta anti-inflamatória, tem umas 2 semanas e é impressionante como eu tô sentindo esse desinchar, como eu tô sentindo esses benefícios. O desinchar na sua dieta anti-inflamatória é um dos primeiros benefícios? Sim, é a primeira coisa que a gente sente, tá? Por quê? Porque o corpo tá muito inflamado, E aí ele retém muito líquido, tá? A dieta normalmente que a gente acaba seguindo no dia a dia é uma dieta muito rica em açúcar, em sal, Em alimentos industrializados, em excesso de gordura, principalmente gordura trans. E esses alimentos, eles fazem com que a gente retenha mais líquido, inflamam o nosso corpo, mudam o nosso metabolismo e faz com que a gente não consiga emagrecer, faz com que a gente não consiga perder líquidos. Então a gente fica inchada. A primeira coisa que acontece na hora que você começa a seguir a dieta de maneira adequada é desinchar o corpo. E aí desincha, sente um ânimo maior, Porque o corpo começa a responder. E aí, à medida que o corpo vai desinflamando, o metabolismo vai voltando ao normal e aí a gente passa a emagrecer. Então tem que ter paciência, tá, gente? Isso é muito importante, porque às vezes, dependendo de quão inflamado está o seu corpo, dependendo dos problemas que você já adquiriu de saúde por conta desse processo inflamatório, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para que o emagrecimento surja, tá?
Ele vai aparecer sim, mas a gente precisa primeiro melhorar esse metabolismo, que é muito importante. Agora, essa dieta anti-inflamatória, né? Muita gente orienta que é muito bom depois do isenta. Por quê? Porque, na verdade, a dieta anti-inflamatória, ela serve para uma infinidade de coisas, tá? A dieta anti-inflamatória, ela vai prevenir ou tratar doenças que a gente acaba adquirindo mais nessa faixa de idade ou um pouco mais para frente, né? Que seria diabetes tipo 2, doenças do coração, arteriosclerose, é um processo inflamatório, câncer, tá? Fibromialgia, doenças articulares. Então, essas doenças são mais comuns nessa faixa de idade, tá? Doenças, por exemplo, respiratórias são mais para criança, adolescente, né? Não que um adulto não possa ter, mas também, por exemplo, doenças autoimunes, né? A doença autoimune está muito relacionada ao nosso estilo de vida, problemas. Então, todas essas doenças são tratadas com dieta anti-inflamatória. E aí a grande maioria do público que eu atendo, pelo menos, são nessa faixa de idade, porque é quando essas doenças se manifestam. E ela ajuda em tudo isso, né? Tudo isso, a dieta anti-inflamatória, ela está indicada para todas essas doenças. Então, é um estilo de vida que vai melhorar o seu organismo e vai fazer com que você previna essas doenças e as trate. Então, se você já é diabético, por exemplo, é fundamental seguir a dieta anti-inflamatória, aliado, lógico, ao seu tratamento medicamentoso, porque se você já está com a doença instalada, né? Mas é fundamental seguir a dieta justamente para o organismo funcionar de maneira adequada. Agora, hoje em dia, por exemplo, né? Vamos para um reverso, assim. Por que as pessoas engordam? Elas engordam por reflexo de traumas, por misturar emoção com ansiedade, com comida, por sedentarismo, excesso de comida. Por que as pessoas estão engordando tanto? Bom, é uma junção de fatores, né? É um monte de coisa junto. Primeiro, a gente mudou muito o nosso estilo de vida, né? Se a gente pensar que nos últimos 50 anos a gente teve um boom aí de modernização, onde as coisas ficaram muito mais fáceis, né? Os nossos avós viviam na roça, trabalhavam o dia todo lá na roça, não tinha máquina de lavar roupa, de lavar louça, carro era uma coisa rara. Enfim, as pessoas tinham muitos trabalhos manuais e tinham um movimento muito grande do corpo. Hoje em dia, nós somos muito mais sedentários, né? A gente trabalha o dia inteiro sentado na frente de um computador e ficamos ali 8, 10, 12 horas. Então, fundamental isso. O nosso estilo de vida hoje é muito mais parado. Segundo ponto, né, principal, lá os nossos avós, eles tinham uma alimentação muito mais saudável. Por quê? Porque consumia-se aquilo que se plantava na horta, né? Ou aquilo que se trocava junto com os parentes dos outros sítios, das outras fazendas. Então era uma alimentação natural, muito rica em vegetais, em frutas, né, em grãos, uma alimentação livre de pesticidas, né? Era tudo orgânico, porque era tudo eles que plantavam. Ninguém conhecia fast food, isso não existia. Né? Então era uma alimentação muito mais saudável. A minha avó cozinhava com banha de porco e não engordava. Sim, mas ela não comia McDonald's, ela não comia pizza, ela não comia nada de fast food. Então era diferente. E a alimentação era muito rica em vegetais. Isso é muito importante, era aquilo que se plantava. Então a alimentação mudou muito nos últimos anos, né? Nos últimos 50 anos. E a gente acabou adquirindo hábitos alimentares muito ricos em carboidratos refinados, muitas massas, né? Muitos pães, doces demais, produtos industrializados, lasanhas prontas, hambúrgueres prontos, tudo muito pronto, muito fácil, justamente porque trabalhamos demais. E aí esses alimentos são ricos em gordura saturada, em gordura trans, em calorias vazias, que a gente chama, porque são muito calóricos. Então, fizeram com que as pessoas engordassem também, tá? Mas é importante também a gente pensar, tá, que a gente tem aquela coisa emocional com o alimento. E isso é fundamental, a gente tem que pensar nisso. O alimento é o nosso contato com a mãe. A gente está lá no útero, né, dentro, no conforto do útero materno, e de repente a gente é colocado no mundo. E quando a gente sente a ausência da mãe, né, a gente chora e ela coloca a gente aonde? No peito. A mãe traz a criança, o bebê, para o peito, e ali a gente tem o conforto, não só o alimento, que é fundamental para o bebê, mas também o conforto da mãe, de estar perto da mãe, né? Na infância, a gente tem toda aquela ligação afetiva com os nossos parentes, né? Com os avós, tios,
tios, que estão ali, todo mundo sentado à mesa, a avó faz um bolo, é um agrado. Então o alimento, ele traz uma memória afetiva muito grande, tá? E isso é importante? Sim, é muito importante, desde que seja saudável, desde que seja uma ligação afetiva saudável. E, infelizmente, em muitos casos, acaba não sendo. A gente traz transtornos, a gente traz traumas da nossa infância, tá? Que fazem com que a gente tenha uma relação com o alimento que não é saudável, tá? O alimento, é fundamental a gente ter em mente que o alimento, ele serve para nutrir o meu corpo, as minhas células. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar, porque senão eu vou morrer. Eu preciso de comer. Mas o alimento, ele não serve para nutrir os meus sentimentos. Sentimento é outra coisa. Posso até ter uma ligação afetiva com um bolo que me lembra a minha avó fazendo um bolo fresquinho para mim, ok. Mas eu não posso sentir a necessidade de comer aquele bolo inteiro. Enquanto eu não ver que aquele bolo terminou, eu não vou ter sossego. Porque se isso acontece, existe alguma coisa que em algum momento da minha vida eu tive algum problema que me traz essa coisa de que eu preciso comer aquilo tudo, tá? É um sentimento que tá lá, alguma coisa que tá guardada, que faz com que eu perca o controle e coma muito mais do que eu realmente preciso. Eu tenho pacientes que comem até vomitar. Isso é muito sério. Isso não é o normal, o fisiológico. E isso precisa ser tratado. E aí é que vem os transtornos, essa coisa de Exatamente. não ter domínio nem de que não quer comer, né? Que aí tem a bulimia, a Sim. anorexia, quanto o domínio de não conseguir parar, é não dominar a sua fome, é isso? Exatamente, tá? Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente tá falando daquelas pessoas que têm compulsão pela comida, tá? Que comem até vomitar, até se sentir mal, que comem enquanto elas veem aquilo na mesa, enquanto aquilo não termina, ela não consegue parar, tá? Mesmo a pessoa falar, não, eu não como de uma vez, mas aquilo tá lá na geladeira, aquilo tá em cima da mesa e toda hora ela vai lá e come um pedacinho, e quando vê aquilo acabou, tá? Isso é um transtorno de comer compulsivamente. Mas também tem essas pessoas que não querem comer de jeito nenhum, tá? E essa ligação com a comida também não tá adequada, tá errada, né? A pessoa fica numa neura, né? Numa coisa tão ligada à estética, à beleza, buscando uma perfeição que é inexistente, né? A gente sabe disso, que ela acaba tendo repulsa pela comida. E aí desenvolve a anorexia. Ela não quer comer absolutamente nada. Não come. Se come, aí algumas vezes aliado à anorexia, a gente tem a bulimia também, porque a pessoa come e vai provocar o vômito para ficar livre daquele alimento, porque ela não quer aquilo dentro dela. E ela provoca tanto que depois aquilo vira natural. A partir do momento que come, já sente a ânsia de vômito e coloca tudo para fora. Então são transtornos alimentares muito sérios e que precisam ser tratados. Agora, ninguém nasce com isso, né? A gente não nasce com o transtorno alimentar. Então, o que levou qual foi o processo? O que aconteceu para que isso fosse desencadeado? Tá? Só o apelo à beleza, à estética? Não é só isso, é mais alguma coisa, porque a estética, a beleza, ela tá aqui para todo mundo. E a grande maioria das pessoas consegue controlar isso, a gente consegue separar, a gente consegue entender, ou então buscar essa beleza que a gente quer de maneira saudável, comendo bem, fazendo uma alimentação equilibrada e saudável, fazendo exercícios físicos, se mantendo ativo, né? A gente consegue melhorar a nossa estética dessa maneira. E por que algumas pessoas não conseguem seguir para essa linha e vão para o lado dos transtornos? Então, E aí a hipnose vem ajudar nisso tudo, né? A essas pessoas que estão com esses transtornos e que foram traumas ligados lá de trás. Porque, assim, você falou de uma coisa muito interessante, né? Que é a questão, assim, a estética não é o primeiro problema da pessoa. Ela é um sintoma. Sim. Né? A neurose com a estética é um sintoma. Sim. Mas aí aonde está o problema? É aí que a hipnose entra para detectar essas questões, assim? Exatamente, tá? Porque às vezes a gente nem lembra, tá? Porque quando a gente fala de um trauma, tá? Às vezes a gente pensa em alguma coisa muito severa, tá?
E pode ter acontecido? Pode, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a gente vive num mundo onde coisas ruins acontecem, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem extremo, ruim, e depois um exemplo mais suave, tá? Uma menina de 5 anos de idade, estava em casa e, de repente, com um tio e ela sofreu um abuso sexual, ela foi estuprada, tá? E aí esse tio vira pra ela e fala assim, olha, você é bonita, você é uma menina bonita, por isso que eu tô aqui com você. Aquilo desenvolveu nela um trauma absurdo e ela passou a entender que ser bonita é um perigo, é uma coisa ruim pra ela. Por quê? Porque ela sofreu um abuso, porque ela é bonita. Então, ser bonita, eu não quero ser bonita. E aí, o que eu vou fazer para não ser bonita? Ela passa a não se preocupar, vai crescendo e não se preocupa. Chega adulta, né, na hora que os hormônios estão lá aflorando e aí os meninos começam a ter interesse por ela e ela vem na mente aquela lembrança que talvez ela tenha até guardado, escondido, tá? Porque isso é uma defesa do nosso cérebro, né? Mas aquilo vem à tona, assim, dos meninos querendo, e ela não quer, ela tem medo disso. E aí ela passa a se vestir mal, ela passa a comer demais para engordar. Por quê? Porque ela não quer ficar bonita. E aí ela passa a comer compulsivamente e a engordar, e passa a 70, 80, 100, 120 quilos. Porque a beleza para ela é um risco. Eu não quero ficar bonita, eu quero ficar feia porque eu não posso ser atraente para ninguém. Então, é um sistema de defesa do nosso cérebro, tá? Que pode ser inconsciente, a gente pode não entender isso. Pra gente que tá falando aqui, pode ser uma coisa simples, mas pra pessoa que tá vivendo isso, não é uma coisa simples. É uma tá? dor que ela leva pra sempre, Exatamente. né? E esse é um tipo de trauma, mas Exatamente. pode ter outro. Sim, esse é um trauma, como eu falei, é um trauma extremo, tá? A gente fala de coisas extremas. E isso pode ser tratado na hipnose? Sim, isso pode ser tratado na hipnose. Mas o trauma também pode ser alguma coisa muito mais simples e aí muito mais difícil de ser identificado pela pessoa. Porque talvez essa hoje mulher, moça, né, que sofreu esse abuso lá aos 5 anos, ela se lembre disso, tá? Ela se lembre, tá lá guardado, escondido, mas de uma certa maneira, talvez ela se lembre, ou então não, ela tirou isso da mente. Mas às vezes aconteceu alguma coisa muito mais simples pra gente. Por exemplo, essa mesma menina de 5 anos de idade, tava lá, chegou na casa da avó dela toda feliz e sentiu um cheiro de bolo maravilhoso vindo do forno. A avó tirou o bolo, tá? O bolo quentinho, maravilhoso. E aí ela foi avançando para comer aquele bolo, tá? E a avó, numa coisa de protegê-la, né? E ensinar, falou, não vai comer esse bolo agora. O bolo tá quente, a gente vai esperar o momento de comer o bolo, porque a gente vai esperar fulano chegar, o vovô chegar do trabalho, a gente vai sentar para fazer o lanche e vamos comer todo mundo junto, tá? E a criança sentiu que a avó naquele momento xingou, que a avó brigou. E não foi exatamente isso, mas para uma criança de 5 anos, talvez isso tenha sido a interpretação que ela deu para o fato foi esse. E aí ela teve que ficar lá olhando para aquele bolo em cima da mesa, esperando, sei lá, 1 hora, 2, 3, que para uma criança é uma infinidade de tempo, tá? E aquilo foi causando nela, sabe, um desconforto, um estresse, né, uma raiva, uma coisa de que eu quero esse bolo. E aí ela comeu e depois ela teve aquilo guardado, porque aquilo ficou registrado na mente dela, tá? E aí depois ela passou a entender que ela pode comer sim, o tanto que ela quiser das coisas. E aí ela não tem controle mais. A hora que ela vê alguma coisa que ela gosta muito, ela quer comer até aquilo acabar, porque ela pode, porque aquilo vem à mente, né? Só que vem no inconsciente, ela nem tem ideia de que o problema é esse, tá? Então, a gente às vezes tem um distúrbio alimentar ou um problema causado por um fato lá da infância que a gente talvez não consiga identificar, porque não é uma coisa assim tão séria, digamos assim. Mas foi sério para aquela criança que estava lá. Porque naquele momento aquilo teve um significado na mente dela muito importante. E isso a gente chama de um fato inicial causal, entendeu? Que acaba sendo reforçado por outros fatos que acontecem ao longo da nossa vida. Tá? O nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele vai entendendo as coisas quando a gente vai reforçando ela.
Quando a gente... É muito fácil a gente entender isso, por exemplo, a gente aqui, eu começo a fazer academia, eu não gosto de fazer exercícios físicos, tá? É natural ninguém gostar de fazer exercício físico, tem gente que fala que gosta, eu ainda tô querendo ver se eu consigo gostar, mas a gente acostuma com isso, não é? Por quê? Vira um hábito, porque a gente faz tanto, que aquilo passa a fazer parte da nossa vida. E com o cérebro a mesma coisa. A gente vai colocando coisas ali dentro da nossa mente e aquilo passa a ser verdade. Então a pessoa pode ter outros fatos também ao longo da vida, e é comum, né? Que fizeram, que reforçaram esse fato. E aí isso vai ficando cada vez mais forte. Então, às vezes uma rejeição por um namorado pode ter acontecido, né? E aí aquilo, ela sentiu o conforto daquela rejeição num bolo que comeu, num doce, num brigadeiro, num potão de brigadeiro, um potão de sorvete. Aí veio aquele conforto que é momentâneo. Então a gente vai reforçando essas coisas para o nosso cérebro, tá? E aí isso vai ficando cada vez mais verdade. E aí a questão da hipnose, então, é reprogramar isso tudo. Mas antes de reprogramar, você tem que chegar lá onde é o ponto de partida, né? Exatamente. Então me conta assim, como é que é esse processo junto, hipnose junto com a dinâmica do tratamento da dieta? Bom, o que a gente pode fazer, tá? É importante a gente, eu tenho que conversar bem com esse paciente para entender o que está acontecendo, tá? O paciente, ele pode chegar para mim e falar, olha, Adriana, eu quero seguir a sua dieta. Ok, maravilha, eu vou montar um plano alimentar para ele, tá? Para dentro daquilo que ele precisa, dentro da necessidade dele. Então, olha, eu tenho diabetes tipo 2 e eu preciso de uma dieta. Eu vou montar uma dieta anti-inflamatória, tudo bonitinho, para que esse paciente siga, tá? E aí, a pessoa vai tentar seguir, dali 1 mês, 2, eu tô vendo que não tá tendo resultado, a pessoa vai me relatar que ela não conseguiu seguir a alimentação, que na verdade ela tá muito ligada aos carboidratos, que é um perigo para ela, porque ela é diabética, então acaba consumindo muitas massas, acaba consumindo muito doce, não consigo, e aí a pessoa me relata, olha, já fiz outros tratamentos, já busquei outros nutricionistas, outros médicos, já tomei remédio, já fiz um monte de coisa e nunca consegui emagrecer. Então, eu faço essa sugestão. Olha, por que isso? Você acha que você tem um transtorno, tem uma compulsão? Eu vou buscando isso na pessoa. Então, se eu identificar que existe esse transtorno, então eu vou fazer essa sugestão. E aí a pessoa aceita ou não, obviamente, né? Fazer uma sessão de Fazer hipnose. uma sessão de hipnose ou não. Então a pessoa tem que entender exatamente todo o processo e como é que é. E isso é muito importante, tá? Entender o que é uma sessão de hipnose, porque a grande maioria das pessoas não sabe o que é. Tá? Então, isso tem que ser muito bem explicado para a pessoa entender bem como é que é todo o processo. Agora, a hipnose, ela é dentro desse processo, é isso mesmo, né? Ela vai lá resgatar alguma coisa que aconteceu para destravar isso. Exatamente, tá? A gente faz o quê? A hipnose é a gente acessar o subconsciente, aonde aquele fato tá lá, ficou marcado, tá? Porque o que acontece? Por que a gente fala que é na infância, tá? Isso é muito importante relatar. Porque a criança, desde do útero da mãe até 7 anos de idade, ela não tem um fator crítico feito, tá? Tudo aquilo que as pessoas de autoridade falam com ela é uma lei. Ela entende aquilo como absolutamente real, verdadeiro, tá? Quem são as pessoas de autoridade na vida de uma criança? Pai, mãe, avós, tios, professores, tá? Então, a criança não tem nenhum fator crítico. Dos 7 anos de idade até 21 anos, esse fator crítico vai sendo formado. Até 21 anos de idade, onde a gente fala que a personalidade dessa pessoa já foi formada. Então, quando alguém, depois disso, quando alguém fala alguma coisa comigo, eu já tenho capacidade de analisar e falar, não, isso é uma verdade para mim, isso serve para mim ou não, mesmo que seja alguma coisa ruim, boa, enfim, eu posso absorver aquilo? Posso, sim, sem dúvida nenhuma, e a gente absorve, mas a gente já tem esse fator crítico, tá? Então, a gente tem, lembra que eu falei do fato inicial causal? O fato causador inicial. A gente tem que buscar ele, que normalmente ele é lá na infância, a primeira coisa. Que é justamente quando a criança não tinha nenhum fator crítico desenvolvido. E aí depois,
durante a vida adulta, ela pode ter reforçado isso com outros acontecimentos. Mesmo depois dos 21 anos. Sim, porque a gente acaba, nós temos sentimentos e às vezes problemas amorosos, enfim, problemas com patrões, né, o chefe e trabalho, enfim, vão reforçando aquilo que eu já tenho daquele trauma ruim. Então isso pode acontecer, mas a gente tem que buscar na hipnose qual foi o primeiro ponto. Tá? Então a gente entra no subconsciente da pessoa para resgatar isso. E a hora que a gente entra lá, acessa o subconsciente, a pessoa se lembra disso, porque isso está registrado. O nosso cérebro é uma máquina fantástica, gente, que comanda o nosso corpo inteiro. Eu só tô aqui porque meu cérebro está funcionando. Ele está comandando tudo, todos os meus movimentos, voluntários e involuntários. Enquanto eu falo aqui com vocês e gesticulo muito, o meu coração tá batendo, eu tô respirando, tudo isso meu cérebro que tá fazendo, tá? O cérebro comanda tudo, todas as nossas lembranças, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. Então, tá tudo lá. E aí a gente acessa isso, tá? E aí a gente faz uma coisa que nós chamamos de ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é mostrar para a pessoa que aquilo ali pode ter um valor diferente hoje na sua vida. Se foi um trauma muito grande, como por exemplo um abuso sexual, um estupro, tá? A pessoa não vai esquecer e não vai achar, enfim, tá tudo bem. Claro que não, é um trauma muito grande. Mas a gente precisa liberar uma coisa que é o perdão, tá? E o perdão, diferente daquilo que a gente pensa, não é você perdoar o outro e querer ele próximo de você e trazer ele de volta para você e achar que tá tudo bem e achar que ok aquilo que ele fez. Não, não é isso. Perdão é a gente ficar livre do mal que aquela pessoa fez pra gente. Isso é muito importante. Então, quando eu perdoo alguém, é para que eu fique livre daquela dor que aquele fato está me causando. E aí, essa dor, esse fato, hoje, ele influencia na minha vida. Ele me atrapalha. E eu preciso ficar livre disso. Mas não necessariamente eu vou querer essa pessoa perto de mim. Tá? Como o exemplo que eu dei, um tio, né? Eu não preciso querer ele de volta perto de mim, trazer ele para cá, para dentro da minha casa. Não, eu preciso só entender que aquele fato não me faz mal mais, que eu estou livre daquilo, tá? E aí o outro fato, né, da avó, é perdoar a avó, né? Porque ela não fez aquilo por mal, na verdade. É ressignificar aquilo e mostrar, olha, a sua avó, na verdade, estava preocupada, era com você, o bolo estava quente, ela queria que todo mundo estivesse junto para conversar, você comeu aquele bolo. O bolo não foi negado, é trazer na lembrança aquilo ali que a pessoa vai lembrar e ressignificar, justamente para que a pessoa tenha hoje um controle alimentar, para que ela tenha uma relação saudável com a comida. E é muito importante, né, que eu já li algumas questões da psicanálise, né, que está muito envolvido também, sim, que só o fato de você se encontrar ou se reencontrar com esse episódio, por mais que você não saiba o que vai fazer com isso, já é um fator de destravar ali uma situação negativa, né? Sim, exatamente, sabe? É você viver ali, não é que você vai viver aquela dor de novo, tá? Não é isso. Mas é você estar ali vendo, entendeu? Aquele momento. E isso já traz um certo alívio, você entender aquela situação como um todo. E aí tem todo o processo da hipnose, da sessão, que a gente vai conversar, vai liberar essa dor, tá? Então é uma sessão, a sessão de hipnose é uma sessão complexa e que vai trazer uma transformação de vida. Isso é fantástico, é maravilhoso. Eu faço muitos processos de hipnose na psicologia, né? Com a minha psicanalista. Agora me conta assim, como é que é para as pessoas entenderem nessa questão do transtorno alimentar, como é que são assim as dinâmicas, quantas sessões, são sessões de quantas horas, como é que ela, assim, por exemplo, muita gente fala também, eu tenho muito medo de perder os sentidos, de ficar inconsciente, né? Tem gente que nem bebe, eu odeio ficar inconsciente, não bebo. E aí a hipnose, né, deixa nesse processo, a pessoa lembra depois do que aconteceu, como é que fica essa pessoa nesse momento? Bom, a gente costuma ter muito preconceito em relação à hipnose, justamente por não ter conhecimento do que é uma sessão de hipnose, tá? Primeiro lugar, a gente não perde a consciência
em momento algum. Então, se eu for hipnotizar alguém, tá? Eu não vou conseguir de maneira nenhuma deixar essa pessoa num estado lá de transe, onde ela faz exatamente aquilo que eu mandar, sem que ela queira. Eu não vou pedir para a pessoa fazer uma transferência, um Pix para mim de 50 mil e ela vai fazer. E depois ela não vai se lembrar de nada disso. Não. A gente pede para a pessoa entrar num estado de relaxamento, mas ela está consciente o tempo todo. Essa pessoa, na verdade, ela só vai obedecer aos meus comandos. E isso ela aceita, tá? Eu converso antes, por isso que a preparação, a pré-consulta, né, essa consulta inicial, ela é fundamental, que é justamente a gente explicar para o paciente o que é uma sessão de hipnose, tá? A pessoa não vai perder os sentidos, ela vai ficar consciente. Algumas pessoas podem falar assim, eu vejo que as pessoas que estão de olhos fechados, é bom ficar de olho fechado? Sim. Por quê? Porque quando a gente está de olhos fechados, a gente está mais concentrado, a gente está mais atento àquilo que a pessoa está falando pra gente, tá? Mas a pessoa que está hipnotizada, ela pode abrir os olhos a qualquer momento, ela pode mexer, ela pode levantar, normalmente a gente pede para a pessoa ficar sentada numa posição bem confortável, né? Porque a sessão, ela pode durar 2 horas, 2 horas e meia, normalmente esse é o tempo médio, justamente para não ficar também tão cansativo para a pessoa, né? Então, ela tem que estar numa posição confortável, mas se ela quiser levantar, ela pode. Ela tem total domínio dos movimentos dela. Ela só está numa posição de relaxamento e ela atende ao comando do hipnoterapeuta. Ela aceita esse comando, tá? O hipnoterapeuta só vai falar coisas que sejam aceitáveis para aquela pessoa. Então, se eu falar, olha, você vai fazer uma transferência bancária para mim agora, a pessoa não vai fazer, porque isso não é aceitável para ela. Tá? Então, todos os comandos são aceitáveis. A pessoa está ali consciente o tempo todo. E ela vai lembrar de absolutamente tudo o que aconteceu depois da sessão de hipnose, tá? Mas eu já ouvi falar de alguém que esqueceu. Se a pessoa esqueceu, foi por consciência dela, porque ela quis isso, por conta de algum trauma que ela quis de novo esconder. Então a gente vai trabalhando novamente outras sessões para que ela consiga entender e ficar livre daquele trauma, porque aí precisa ficar livre desse trauma. Até porque é no processo de rever que se cura, né? Exatamente. Então, cada vez que ela esquece, exatamente, é um passo atrás. Então, se esqueceu, é porque aconteceu alguma coisa que a gente precisa trabalhar de novo. E aí você me perguntou, quantas sessões, tá? Eu posso resolver o problema de uma pessoa em uma única sessão. Tá? A pessoa pode sair de lá porque ela se permitiu tanto, ela se entregou tanto, né? Ela permitiu tanto ali, ela estava tão pronta para aquele processo que a gente conseguiu fazer a ressignificação de tudo, conseguiu trabalhar e ela saiu ótima, saiu maravilhosa. Ou pode ser que a gente precise fazer mais trabalho, porque lembra que eu falei que o cérebro ele vai sendo reforçado por pequenas coisas? Então a gente faz também outras sessões justamente para reforçar todo aquele trabalho positivo que foi feito ali de ressignificação. Então, a sessão de hipnose, normalmente, elas são feitas em o trabalho, né, de hipnose ele é feito em 3 sessões. Mas, como eu falei, em uma sessão, a pessoa já pode ficar completamente livre daquele trauma, daquele problema, né, daquele transtorno alimentar. Mas a gente vai reafirmando aquilo. Então, são 3 sessões. Uma primeira sessão, que pode ser uma sessão um pouco maior, de 2 horas, 2 horas e meia, e outras sessões em torno de 1 hora e meia, 2, de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, não dá pra gente colocar todo mundo ali junto no mesmo pote. Cada um tem uma história, tem uma necessidade, e isso tem que ser trabalhado. Então, a pessoa tem que ter consciência de que é uma coisa que ela vai ter que ter calma, a gente vai conversar, o hipnoterapeuta tem que ter muita paciência, didática, entender do assunto ali para ir conversando e trabalhando com o paciente. Agora, quem sofre muito do efeito sanfona, né? Quem chega ausente, às vezes já engordou, já emagreceu, já engordou 20 quilos, já perdeu 20 quilos, já não sei o quê. Quem sofre muito do efeito sanfona, é legal fazer hipnose? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque está mostrando que a pessoa, na verdade, ela não tem um controle alimentar, tá? A obesidade, né, como você falou antes aqui na nossa prévia que a gente estava conversando, é uma doença, a gente precisa entender isso. Só que a gente não nasceu com essa doença, tá? Com obesidade. Não, Adriana, a gente tem uma genética, uma propensão para o desenvolvimento da obesidade, sim.
Estudos mostram exatamente isso. Mas a genética, ela não é um ponto final e pronto, acabou. Se eu nasci com o gene para isso, eu vou desenvolver obrigatoriamente determinada doença. A ciência, as pesquisas também mostram pra gente que não necessariamente. É o quê? O nosso estilo de vida, as nossas ações é que vão determinar se aquilo vai aparecer ou não. Tá? Eu já estudei nutrigenômica, epigenética, e a gente falava, olha, é uma gavetinha aquele gene que tá lá. E essa gavetinha, ela pode ficar fechada a sua vida inteira. Em algum momento, algum fator faz com que a gente abra essa gavetinha e essa doença apareça, tá? Então, se a pessoa não fica nesse efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, é porque ela não tem um equilíbrio com a alimentação, ela não conseguiu entender aquilo que eu falei, né? Que o alimento é para nutrir o meu corpo e não os meus sentimentos. A pessoa está comendo de maneira errada. Ela tem que entender que ela tem uma doença e ela tem que tratar dessa doença a vida toda, comendo de maneira adequada. E isso tem que estar bem consciente. Então a gente vai trabalhar a mente da pessoa para que ela consiga entender isso e ressignificar o alimento, entender a doença, ressignificar o alimento para que exista uma relação saudável com o alimento. Eu tô falando isso, né? A gente estava falando numa prévia antes aqui sobre obesidade, né? E eu já fui gorda. O meu relato é que eu já cheguei a pesar 80 e poucos quilos. Então, assim, para mim, emagrecer sempre foi essa coisa do efeito sanfona, eu sempre tive isso. Só que eu só consegui emagrecer e permanecer magra quando eu entendi que a obesidade, ela é como uma doença crônica, assim como a diabetes, assim como a hipertensão, assim como quem tem problema de coluna e tem problemas, né, de outras questões que são questões crônicas. Então, assim, não adianta eu sei fazer uma dieta hoje e parar. Porque isso, depois que eu desenvolvi essa questão, posso permanecer magro o resto da minha vida. Mas é uma atenção que eu vou dar pro resto da minha vida. Sim, a gente precisa tratar, tá? Precisa ser tratado. Você tem que mudar a sua relação com a comida, voltar a comer de maneira saudável. Porque se você emagrece, olha, eu preciso emagrecer 10, 20 quilos, faz uma dieta, emagrece. E aí a pessoa acha que ela pode voltar a comer do jeito que ela comia anteriormente. Se ela voltar a comer como ela comia anteriormente, ela vai ganhar peso novamente. E aí fica nesse eterno efeito sanfona. Engorda, faz dieta novamente, emagrece. Engorda, faz dieta novamente, emagrece. Então, a relação com a comida, com o alimento, ela continua errada. A gente precisa tratar isso, a pessoa precisa entender. Eu tenho uma doença e eu vou tratar dessa doença pelo resto da vida. Eu preciso seguir essa dieta para tratar um problema de saúde que eu tenho, que é crônico. Eu, quando entendi isso, mudou. Exatamente. Agora, o que é mais difícil, emagrecer ou manter? Olha, é mais difícil justamente manter. Por quê? Porque é esse entendimento que a gente tem que ter. Porque, por exemplo, muitas pessoas, um exemplo também meu, por exemplo, quando eu infelizmente, eu fumei um vício horroroso, né, que muita gente tem, graças a Deus eu fiquei livre. E eu fumava, descobri que estava grávida, parei de fumar, mas na minha mente eu pensava assim, quando meu filho nascer eu vou voltar a fumar. Então, e eu acabei voltando a fumar. O dia que eu entendi que aquilo era ruim e que eu precisava realmente parar de fumar, eu joguei aquilo fora e falei, nunca mais, e pronto, acabou. E fiquei livre. É difícil? É difícil. Mas é uma coisa assim, que você tem que entender que não dá mais. E na dieta é a mesma coisa. A pessoa pensa que aquilo tem um tempo, tá? Por que eu falei isso? Olha, aquilo para mim, o não fumar, tinha um tempo, 9 meses. Depois eu volto. A dieta, a pessoa às vezes pensa exatamente assim. Eu vou ficar um tempo sem comer essas coisas que eu gosto. 6 meses, 1 ano, que é o tempo que eu preciso para emagrecer. Emagreci, tá tudo ok. E a pessoa volta. E aí ela engorda. Então, manter o peso magro é difícil por conta disso. E aí, o organismo que antes tinha um excesso muito grande, às vezes passou por uma privação muito grande. Porque pior ainda é que muita gente faz dieta sem acompanhamento. Faz dietas seguidas pela internet, pelo amigo, por quem emagreceu 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, e a pessoa segue um plano alimentar muito restritivo, o organismo sente aquilo muito, e a hora que a pessoa volta a comer, ela tem um reganho de peso muito rápido, porque para o organismo também não foi bom, não foi saudável aquela restrição severa que ela fez. Tá? Então isso é muito complexo, gente. Dieta tem que ser com acompanhamento.
tá? Justamente para você não restringir demais e fazer mal para o seu organismo. Comer demais é ruim e comer de menos também é ruim. Então, para não ter isso, controle. Mesmo que demore um pouco mais para você emagrecer, isso é que é saudável. Agora, eu vejo muitas pessoas também, né, quando vão nessa questão do emagrecimento, buscar uma equipe multiprofissional, né, um psicólogo, uma nutri, tal. Essa questão já de você fazer esse tratamento com a hipnose é tudo já no mesmo combo. Sim, e é fundamental, gente. Eu acho que a equipe multidisciplinar é fundamental. Eu acredito muito no trabalho em conjunto, tá? Isso é muito importante. As nossas questões são muito além. Não é só o alimento. Eu preciso me movimentar, eu preciso de um educador físico, eu preciso fazer exercícios físicos, porque, como eu falei, temos uma vida muito sedentária, isso precisa ser mudado. Eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu preciso movimentar o meu corpo. Então, ter junto um nutricionista, junto com um educador físico, e não necessariamente precisa ser um personal, mas alguém que acompanhe e monte o seu treino, né? E se for identificado a necessidade de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, às vezes a pessoa está num processo de depressão muito severo, que ela vai precisar da ajuda de um médico, de medicamentos, tá? A gente tem que entender isso tudo. Isso é necessário. Então, a equipe multiprofissional, né, multidisciplinar é muito importante. Então, sempre que eu identifico isso no paciente, eu já oriento e já falo, tem que ser tudo aliado, casado. E a hipnose entra também. Voltando aos nossos isenta, que eu adoro, gente, como é bom ser 40 a mais. Ai, a gente fica mais aliviado, né, com o que a gente é. Reprogramar a mente nessa idade é bom, pensando assim para o futuro, né? Chega uma hora de se reprogramar, passar por um processo de hipnose, assim, vale a pena? Sem dúvida nenhuma, porque imagina, né? A gente hoje tem uma expectativa de vida enorme, muito maior, né? O brasileiro está vivendo muito mais, a gente tem acesso a muito mais coisa, né? A médicos, a hospitais, a terapias, a produtos de beleza, a tratamentos. Então, uma mulher que está com 45, 55 anos, ela tem aí uma expectativa de vida muito grande, né? Então, a gente tem ainda muita coisa para viver. Essa mulher, ela está numa fase muito mais tranquila, porque ela já tem a família já consolidada, os filhos já estão criados, né? No trabalho, ela já está com uma posição formada, ela não precisa estar tão preocupada como na juventude. Então, ela tem muito mais tempo para olhar para si, para cuidar de si. E a gente tem muito tempo de vida ainda, sabe? Tem muita coisa para ser vivida, tem muita coisa para ser transformado. E a gente tem muita coisa para melhorar, né? Eu acho que o ser humano é muito dinâmico, né? Eu acho que a gente muda a cada dia e descobrir coisas novas, descobrir que a gente é capaz de muito mais, isso é maravilhoso, é vida, isso é necessário. Eu acho legal que muita gente fala na internet sobre as crenças limitantes, mas, gente, pense só, quando você tira uma crença limitante, e eu vou fazer uma analogia agora aqui com a física, os pensamentos são igual corpos físicos, dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar. Então, quando você tira uma crença limitante da sua cabeça, logo você tem que colocar outra coisa ali. E se você tiver com um profissional, você consegue colocar uma crença poderosa. Então, que tal, né, fazer essas substituições das crenças limitantes para as crenças poderosas a partir do entra, né? Exatamente, e isso a gente faz, né, na sessão de hipnose, tá? É colocar coisas positivas, né? O que é uma crença limitante, né? Para quem não sabe, uma crença limitante é aquilo que a gente acredita que a gente não é capaz de fazer determinada coisa, né? Por quê? Porque aquilo foi colocado em algum momento. Alguém falou, não, você não é inteligente o suficiente para isso, você não vai conseguir, e a gente traz isso como uma verdade, a gente acredita nisso. E aí a gente acha que a gente não é capaz. E a pessoa se trava ao longo da vida. E isso gera problema, a pessoa não consegue crescer profissionalmente, a pessoa não consegue um relacionamento saudável e adequado, porque ela tem essa crença lá de que ela não é capaz, ela não é suficiente para fazer aquilo. Isso não é verdade, gente. Nós somos capazes de tudo, a gente pode aprender tudo que a gente quiser. Tudo que a gente quiser aprender, é possível a gente aprender. Esse ano eu comecei a fazer aula de tamborim. Nunca aprendi a tocar instrumento nenhum.
Mas eu decidi que eu quero tocar. E tô lá na aula e tô aprendendo. E tá sendo maravilhoso. Tenho 50 anos, tô lá aprendendo a tocar tamborim. Ano que vem eu quero sair nos bloquinhos todos tocando tamborim, tá? Então não tem idade, sabe? Então é tirar essa crença limitante de que não, eu não tenho capacidade, eu não sou, eu não tenho essa habilidade, né, para fazer isso. E isso é uma coisa que eu também trazia muito. Por quê? Porque eu sou canhota, eu sou sinistra. E é difícil ensinar alguma coisa para quem é sinistro, né? E só que eu vi que não, sabe? Eu aprendo a fazer o que eu quiser. É só eu mudar o lado, usar o lado que para mim é o natural, tá? Então a gente consegue tudo que a gente quiser. Então é isso, ressignificar os nossos pensamentos e colocar coisas positivas no lugar. E aí a gente vai aprender e vai fazer e vai melhorar e vai chegar aonde a gente quiser. Destravar, né? Isso aí, isso aí. Destravar a mente, né? E às vezes você tá ali num processo tão doloroso, tão complicado, a hipnose acelera isso? Acelera, sem dúvida nenhuma, tá? A hipnose, como você mesmo falou, ela vem sendo muito aliada ao tratamento psicológico, né, com psicólogos. Por quê? Porque quando você faz uma terapia, a gente pensa em coisas a médio e longo prazo. E existem muitos psicólogos que também são hipnoterapeutas, tá? Por quê? Ele vai acelerar esse processo justamente porque ele está vendo um entrave ali, né? Então, acelera. Não necessariamente você vai deixar de fazer o tratamento com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, tá? Não é isso. Mas ele vai acelerar, ou ele vai trabalhar dentro da hipnose um ponto que ele identificou que está sendo muito dolorido para você. E aí vai ressignificar esse fato para que você consiga lidar com essa questão melhor hoje em dia. E o futuro, assim, de quem fez hipnose, né? Como é que fica? Bom, a gente, dentro de uma sessão de hipnose, a gente também pode pedir para a pessoa olhar aquilo que ela está vendo lá na frente. Tá? O que ela vê, como ela se vê, né, lá na frente. Então, a pessoa, ela normalmente, ela relata uma coisa muito positiva, né? Então, se ela, por exemplo, tem a obesidade, um transtorno alimentar grande, severo, problemas com peso, ela vai possivelmente relatar que ela está se vendo dali a 5, 10 anos numa praia, junto com a família, com o marido, com os filhos, usando um biquíni que ela nunca usou, usando uma saia curta, um short, que está feliz, que está bem, que está se sentindo bem, que está correndo, que está brincando, porque às vezes a pessoa já está com um sobrepeso, uma obesidade tão grande, que está limitando até a movimentação dela, né? E aí ela fala que tá correndo, que tá brincando, que não tá sentindo dor, que tá bem. E isso é muito positivo, porque a gente colocou uma imagem ali, uma verdade, né, pra pessoa que ela vai buscar, ela vai trabalhar para que aquilo aconteça, tá? Então, a gente faz isso na hipnose também. Então, a pessoa vê isso e ela vai trabalhar em direção a isso que ela quer. Ela enxerga que isso é possível. É possível para muitas pessoas e para ela também é possível. Quer dizer, já visualizar, já mensurar esse futuro é uma sensação que traz dentro dela um sentimento. Sim. E aí todo sentimento tem uma verdade, ela vai buscar isso na vida dela. Exatamente, é isso, a gente busca, sabe? Tanto para coisas negativas quanto positivas, é isso a nossa verdade. Se alguém fala que eu não sou capaz, eu acredito e eu não vou querer aprender nada nunca, né? Eu não vou querer aprender um instrumento porque alguém me falou que eu não sou capaz disso. E eu nunca nem tentei. Mas se eu vejo lá tocando e penso, caramba, mas eu tava tocando, então eu consigo? É possível? Então eu vou lá e me matriculo e começo a fazer a aula e vejo que é possível. Então, é isso aí, a pessoa, ela trabalha, a pessoa vai seguir em direção àquilo. Então, não vai acontecer um milagre, mas eu vou trabalhar, os meus sentimentos e as minhas ações, né, vão me levar para aquele lugar, que é o lugar que eu quero. Agora, você falou muito uma coisa, né? Os psicólogos já vêm trazendo essa questão da hipnose há um tempo. Você acha que é um processo futuro, que os nutricionistas também vão seguir esse caminho? Você já começou, né? Mas que pode ser uma coisa a ser trilhada aí por esse nicho? Olha, no Brasil a hipnose ainda está começando, engatinhando, tá? Então é uma coisa nova que pode ser desenvolvida por profissionais diferentes para atender diferentes áreas, né? Porque a gente está falando de crenças limitantes de áreas muito distintas, tá? Então, por
por exemplo, na minha área, são os transtornos alimentares. Por quê? Porque eu tenho conhecimento voltado para isso. Então, o sucesso em tratar o meu paciente, eu acho que é muito maior, porque eu sei direcionar o caminho para isso, né? Um psicólogo, um terapeuta vai trabalhar as emoções. Se for uma pessoa que tem, às vezes, problemas financeiros, problemas de trabalho, talvez alguém ligado a mercado de trabalho consiga trabalhar com essa pessoa e entender o porquê que tem essa crença limitante, o que está acontecendo, o que está travando essa pessoa, por que ela não consegue evoluir, andar para frente. Então, diferentes profissionais, para diferentes motivos, né, podem tratar. A hipnose, ela já não é uma coisa nova, tá? E ela, na verdade, o que a gente chama de hipnose moderna, ela veio muito através de médicos e dentistas para tratar a supressão de dor, tá? Então, médico fazendo hipnose nos seus pacientes para controle de dor desse paciente. A dor, gente, ela tá aqui. Eu consigo fazer com que eu não sinta dor, tá? Porque quem comanda as dores é o nosso cérebro. Então, os médicos trabalham isso, controle de dor. Dentista, eu tenho pavor de cadeira de dentista, aquele motorzinho, aquele barulho, aquela coisa. Então, o dentista, ele trabalha com hipnose com o paciente para que o paciente fique lá relaxado e ele consiga fazer todo o tratamento necessário. Então, são áreas muito distintas que podem ser tratadas com a hipnose. Então, é um mercado que está começando, tá? Porque, como eu falei, era mais voltado nos Estados Unidos, fora do Brasil. A gente está começando muita coisa, né? O nosso país está crescendo, que bom. E ainda tem muita coisa para ser trilhada, mas que bom que isso já está aqui, já é uma realidade e a gente consegue tratar problemas distintos através da hipnose. A cabeça tá no comando do corpo? Sim, a cabeça comanda tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo aquilo que eu sonho, né? O meu cérebro, o nosso cérebro funciona 24 horas por dia. A morte cerebral é o fim, né? Então, se não tem mais cérebro, acabou a vida. Então, o cérebro comanda tudo, todo o nosso organismo, todo organismo, a gente tem que entender isso. E então, se eu coloco alguma coisa aqui, uma ideia dentro da minha mente, eu vou trabalhar para que isso se torne realidade. Então, o meu organismo, eu consigo tornar ele mais saudável porque eu consigo comandar até o funcionamento das minhas células. Eu preciso ter controle disso. Aqui, ó, mental. Estamos chegando ao fim. Doutora Adriana, quer deixar algum recado, deixar seus arrobas, aonde a gente te acha? Olha, é muito bom estar aqui com vocês, eu adoro, tá? Para quem quer me seguir no Instagram, é @nutricionista Adriana Caiafa, tá? Lá tem todas as informações, meus telefones, aonde eu atendo. Eu atendo aqui no Rio de Janeiro, na Barra, em Botafogo, e também atendo em São Paulo, tá? Então, e também faço consultas online. Então, quem quiser entrar em contato comigo, será um prazer. Sigam a minha página, porque lá também eu falo um monte de coisa a respeito de alimentação saudável, dieta anti-inflamatória, um monte de coisa. Tem um monte de coisa bacana lá para vocês seguirem. A gente vai ficando por aqui, mas antes de terminar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Ao Estúdio Criação, que nos acolhe e faz aqui esses projetos lindos, os cortes, toda a cobertura de eventos audiovisuais, que faz institucional, storytelling, podcast. Quero agradecer à Agência Criação Online, que sempre está nos ajudando nas redes sociais, ao Plano de Saúde Assim Saúde, que visa a qualidade de vida e tem a maior rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro, que tem um programa voltado para a prevenção e promoção da saúde, que é o Special Life, que atende pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, saúde mental, obesidade, problemas cardíacos, de coluna. Então aqui o nosso muito obrigada, doutora Adriana, foi ótima essa nossa aula, né, que a gente aprendeu aqui muita sobre hipnose e também saber que, assim, vencer as crenças limitantes é importante, mas também colocar crenças poderosas na mente, né? Exatamente. Colocar coisas positivas para que a gente trilhe um caminho de alegria, de felicidade e de saúde.
É isso, gente. Nós que estamos no Isenta, a gente pode se reformular sim. Com certeza vamos chegar aos 90, somos essa nova era dos 40, dos 50, com saúde, buscando saúde de maneira mais positiva na sociedade, né? Então, vamos lá, quem sabe se reformular não faz bem, buscar novas coisas e a gente volta daqui a 15 dias, na quarta-feira. Um beijo para vocês e até lá!